Querido espectador, espectadora, continuando gravações das videoaulas, estou um pouquinho rouco, eu odeio que você fala. Hoje, 22 de julho de 2026, quarta-feira, 14 horas e 48 minutos. Né? Eu estou apresentando mais um capítulo, é o quarto, do livro Medicina e Enfermagem, né? São artigos científicos na área da saúde. Né? Enfermagem, obstetrícia, ginecologia, também direito da saúde, mescla um pouco com direitos constitucionais, direitos civis, né, direitos médicos, né, tem uma mescla de várias áreas de conhecimento, envolvendo direito, medicina, enfermagem, psicologia, né, todas na área da saúde. Nesse capítulo 4, nessa videoaula, a temática, o título, tema é prescrição indevida e diagnóstico equivocado como formas de violência médica e psicológica, enquadramento jurídico e repercussões éticas. Essa pesquisa aborda a violência médica decorrente da prescrição. A prescrição, né, traduzindo, é a descrição por escrito, reduzida a termo, vamos dizer assim, usando termo jurídico, no documento médico, né, dos medicamentos, né, que o profissional da saúde, no caso, o médico, né, o médico ou médica, né, não é qualquer profissional, a prescrição é para médico e médico. Enfermagem não pode fazer isso. Ela pode, né, pegar o medicamento, né, numa farmácia de uma unidade de saúde e ela pode, né, aplicar, no caso, a dosagem, lá, que o médico prescreve. Mas a prescrição, né, quais os remédios, qual a dose, qual o intervalo de horário que tem que ser tomado, isso é de competência legal exclusiva de médico e médico. Tá? Então, a prescrição, né? Então, existe uma chamada violência médica decorrente da prescrição e do diagnóstico quando eles não são corretos, quando eles são errados, equivocados. O que acontece? Na aula anterior eu estava falando dos direitos, né, quanto a documentos médicos. Né? Quando o documento está incompleto, o seu diagnóstico ele é A, é conversado A, mas no documento está B. Se no documento está B, provavelmente a prescrição já não é aquela que você tem que tomar. Imagina você ter hipertensão e tomar remédio para o coração. O que acontece? É que não tá muito longe, né? Mas imagina se você tem hipertensão e vai tomar, sei lá, remédio, uma inflamação do fígado. Sei lá, o que vai dar? Então, é necessário que aquilo que é conversado seja exatamente o que está escrito. Tá? Eu estou falando de erro médico, eu não estou falando aqui um crime, não. Lógico, são casos raros que acontece crime. Pode acontecer também, uma pessoa mal intencionada, mas assim, não tem porquê você ir na consulta com medo, né? Estou falando casos raríssimos, tá? Parta do caso geral, não vai para exceção achar que o médico e médica é seu inimigo que vai dar um remédio para te matar, porque ele, né, não gosta, não vai acontecer. Ele vai te dar o remédio de acordo com aquilo, né? Protocolos médicos, diagnóstico, determinam que tem que ser prescrito, tem que ser determinado. Mas estou falando de erro. Erro de digitação, falhou o computador, de repente ele abriu vários arquivos na hora de fazer o seu atestado, acabou pegando um atestado de outra pessoa, no copia e cola, acabou fazendo, né? Tem muitos médicos que faz isso, né? Já tem um modelo de prescrição, já, né? Naquele dia já atendeu 10 pacientes, depende do copia e cola daqui, depende, conversou A com você e colocou B. Você está com uma patologia A, você precisa da prescrição, ele te dá, né, um diagnóstico B com prescrição B, né, que pode levar ao óbito, né, e aí você nem viu, você pega e vai para a farmácia, pega aquele remédio e toma, e depois não precisa nem perguntar, né, se causar o óbito, você não vai nem voltar ali para pegar mais, né, para pedir para corrigir. Né? Então, é preciso ler primeiro, ver se aquilo que está escrito é exatamente na integralidade, né, se é tudo, se é 100% que você conversou está ali, se é exatamente o que você conversou que está ali, para não gerar danos para você mesmo. Se for para um ente querido ser responsável, a mesma coisa. É preciso saber, né? Então, isso é chamado de violência médica. Violência não no sentido que o médico vai bater em você, ou está batendo, mas violência no sentido simbólico, né? Que vai gerar danos a você, a sua integridade física e psicológica. O remédio que vai ser tomado vai gerar danos no seu organismo.
na sua mente também, que é a psique. Tá? Então, é chamado de violência média na literatura. Essa pesquisa aborda justamente essa temática, enfatizando suas implicações jurídicas, éticas e sociais. Contextualiza-se no cenário da saúde pública e privada, onde erros médicos representam riscos significativos à integridade e aos direitos dos pacientes e das pacientes, demandando uma análise interdisciplinar que englobe o direito, a bioética e a prática clínica. A problemática centra-se na insuficiência de mecanismos, além da lacuna existente entre legislação e aplicação prática. O objetivo geral foi compreender e sistematizar o impacto da prescrição de diagnósticos errôneos como forma de violência médica, identificando os instrumentos jurídicos e éticos aplicados. Para tanto, adotou-se o paradigma neoperspectivista cristiano que privilegia a coexistência de verdades múltiplas e a busca constante pela justiça e inclusão, fundamentado nas teorias do direito constitucional, bioética e responsabilidade civil. O método hipotético dedutivo guiou a investigação, enquanto uma revisão bibliográfica, documental, narrativa rigorosa foi conduzida, abrangendo bases como Scopus, Web of Science, Cielo e PubMed Medline, utilizando descritores como erro médico, responsabilidade legal, direitos do paciente e bioética. Foram analisados 87 trabalhos de alto impacto. Os principais achados revelaram a complexidade do fenômeno e a necessidade de maior integração entre teoria e prática. Conclui-se que, apesar dos avanços normativos, persistem lacunas e limitações na proteção efetiva dos pacientes e das pacientes. A pesquisa contribui para o debate acadêmico, aperfeiçoa a metodologia e oferece subsídios para políticas públicas e formação profissional, agregando valor à área jurídica e à saúde pública. Na seção 4ª desse artigo, que é justamente a seção de resultados de discussão da pesquisa, são apresentados 4 subtópicos ou subseções relevantes. Impactos jurídicos e sociais na prescrição indevida e diagnóstico equivocado na violência médica. Nessa subseção, evidencia-se que a prescrição indevida, ou seja, a descrição medicamentosa errada e o diagnóstico incorreto são causas centrais de violações dos direitos do paciente e da paciente, gerando efeitos negativos não apenas para a saúde física e mental, mas também para a dignidade e segurança jurídica dos indivíduos afetados. Conforme discutido por Oliveira e Ferreira, em 2020, tais práticas configuram violação dos direitos fundamentais da saúde previstos na Constituição Federal e reforçados por tratados internacionais como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Estudos recentes mostram que a reincidência dessas condutas acarreta altos custos sociais e econômicos, afetando a confiança na medicina e no sistema de saúde. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a crescente responsabilização civil e criminal em casos de erro médico, reforçando a necessidade de protocolos mais rígidos e a valorização da ética profissional. Análise dos mecanismos de responsabilização e proteção jurídica do paciente. Nessa subseção aborda-se os instrumentos legais e institucionais existentes para coibir a violência médica decorrente de erros na prescrição e diagnóstico. A legislação brasileira oferece um arcabouço robusto que assegura a proteção dos direitos do paciente, incluindo o Código de Ética em Medicina e o Código de Defesa do Consumidor, além da legislação constitucional. A doutrina destaca, como Oliveira e Ferreira, 2020, Santos e Pereira, 2023, que apesar da existência dessas normas, sua aplicação prática enfrenta desafios como a dificuldade de comprovação dos erros e a resistência institucional. O direito comparado revela sistemas que priorizam, aprimoraram seus mecanismos sancionadores e preventivos como o modelo da União Europeia, onde o direito à compensação e à prevenção são mais efetivamente aplicados. Esses estudos mostram que a efetividade dos mecanismos depende da articulação entre legislação, fiscalização e educação contínua dos profissionais de saúde. Faço adendos aqui, relevantes, não só traduzindo para a linguagem mais simples, e linguagem mais prática também. Como é que se leva a responsabilização? Como é que se protege juridicamente? Como é que um paciente pode levar a responsabilização? Um médico ou uma médica que deu um documento errado,
né, com a prescrição errada, com o diagnóstico errado, como é que se leva essa responsabilização? E, de repente, você tomou o remédio, ou alguém, né, por quem você é responsável legal tomou, e isso gerou danos à saúde, risco à vida, gerou talvez óbito, enfim, né, gerou a necessidade de cirurgia, pode ocorrer, pode, né, os erros médicos podem levar a isso, dependendo da distância do diagnóstico escrito do diagnóstico conversado, pode ocorrer. E se ocorrer, como é que leva a responsabilização? Bom, primeiro você tem que ter o documento, tem que ter documento, tem que ter testemunho. Você pode entrar em contato com o jurídico da unidade de saúde e ouvidoria também e solicitar o prontuário clínico completo. É seu direito. Postinho de saúde é muito fácil, você pode chegar nada, né? No setor de enfermaria, setor da secretaria, recepção, eles te encaminham para o setor correto, né? Você vai lá e pega o prontuário completo. Nesse prontuário completo, ali tem todas as consultas que você fez ali, com todos os profissionais, cada consulta individualizada, cada consulta com o profissional de saúde, o que foi conversado, o que foi, né? E então ali vai ser apontado, né, necessariamente, né, se você pegou o período completo, né, desde o momento que você fez o cadastro, né, com a unidade de saúde até o momento atual, vai ter essa consulta lá que você conversou uma coisa, mas não vai estar o que você conversou, vai estar aquela parte errada lá, justamente a prescrição errada, aquilo que, né, que não foi coerente com aquilo que você conversou e que infelizmente você ou a quem, aquele ou aquela por quem você é responsável tomou e teve danos, né, integridade física, psicológica. Então ali você tem um registro. Não, a prescrição foi tal, tal e tal, tomou, deu problema. E deu problema porque o diagnóstico conversar foi outro. Eu lembro, né? Quer dizer, você tem uma pessoa lá dentro que viu que você estava naquele dia, ou simplesmente você pergunta quem que estava aqui no dia tal, 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 que é o dia que aparece no prontuário que foi a consulta que você fez. Quem que estava aqui? Era o plantão de quem? Era o plantão da fulana. Pronto, só saber disso. Você não vai chamar a fulana para ir lá se testemunhar. Não, você simplesmente vai perguntar. Na data tal, horário tal, que eu fiz essa consulta, quem que estava de plantão, quem que era o médico de plantão, quem que era enfermagem de plantão, você pegou o nome da, né, da médica daquele dia, né? Na verdade a médica já vai estar até lá, mas o plantão, na verdade, né, se você processar a médica, ela não vai poder ser testemunha, lógico que não, mas a enfermeira do dia de plantão pode ser, né? A enfermagem, você pode, né, pegar o nome da enfermeira, o prontuário clínico como prova documental, a enfermeira, o chefe, ou dois, né, dois, três profissionais ali, você pode entrar na área de direito médico, um juizado especial, né, da Fazenda Pública, se for uma unidade de saúde pública, né, um postinho de saúde público, um hospital público, se for algo municipal público, né, ou estadual público, você pode entrar, né, no juizado especial da Fazenda Pública com essa documentação, né, e se não souber elaborar peça judicial, você pode, né, pedir para ser ventículo de juizados especiais até 20 salários mínimos sem advogado, você leva essa documentação e diz que você quer cobrar ali aquilo que você quer. Você quer o quê? Indenização? Teve dano já? Chegou a etapa de ter dano, já é indenização. Mas não chegou a ter dano? De repente você quer uma correção, porque administrativamente você foi lá, ligou para a ouvidoria não te deu, na ouvidoria do hospital, da unidade de saúde, não te forneceu o documento correto. A médica, de repente, falaram que a médica já não está mais ali, já mudou o quadro, né, de pessoal daquela unidade, você já não tem mais contrato, médica atual não quer se responsabilizar porque a outra fez, principalmente por questões jurídicas, e realmente não tem responsabilidade jurídica sobre o ato da outra médica ou médico, cada um responsabiliza pelos seus próprios atos, né? Embora a unidade se responsabilize pelos atos feitos por quaisquer médicos atuais ou anteriores, ou futuros, né? Então, se você processar aquela unidade no juizado pessoal da Fazenda Pública, ou processar direto a médica, se você processar médico direto, aí já não é mais a juizado pessoal da Fazenda Pública, é o juizado especial civil. Você pode optar, você pode processar ou a médico específico, você pode processar a unidade de saúde no juizado pessoal da Fazenda Pública e a médica. Você pode, se for uma clínica particular, é juizado especial, né, civil, se for que é justiça estadual. Então, quer dizer, você tendo documento, tendo testemunho, você pode chamar a responsabilização, seja para retificação documental, com base, inclusive, na LGPD e Direito da Saúde, você tem direito à atualização e retificação de quaisquer dados, né, que estejam incorretos.
E embasar isso porque a incoerência ou a inexatidão, né, dos dados cadastrais pode levar à geração de danos reputacionais, psicológicos, né, e materiais, envolvendo, inclusive, risco à sua integridade física e psicológica. Pode embasar dessa forma. Né? Isso é responsabilização. A responsabilização ocorre quando já teve problema, dano já, né? Já teve prejuízo depois de até ter tomado remédio que não era para tomar, de ter tido um documento que não era para ter tido. A proteção vem antes. Né? É melhor proteger, né? É melhor prevenir que remediar, não é isso? Então, questão jurídica também. É melhor se proteger juridicamente para que isso não aconteça do que você receber documento errado, prescrição errada, diagnóstico errado, tomar remédio errado, ter danos e depois ter que processar. É muito melhor se prevenir. Você vai evitar dores de cabeça judiciais depois. Melhor você, toda consulta, prestar atenção no que é conversado, prestar atenção no que é escrito, já reivindicar de forma educada que seja completado o que não está completo, que seja corrigido o que tiver errado. Muito melhor do que virar o incorreto, você ter dano, esperar ter dano para depois processar. E não estou dizendo que você não vai vencer, que não vale a pena processar, dependendo dos danos vale. Mas estou dizendo que vale a pena se proteger para não ter a dor de cabeça de ter os danos e depois ainda ter que processar. Já foi vitimada pelos danos, né? Vai ter que talvez ser vitimada pelo judiciário, que já não facilita para que a pessoa leiga em direito consiga seu direito. Então é melhor se proteger juridicamente. Alguns canais, por exemplo, para não chegar a processar, em alguns canais intermediários você pode utilizar, caso você entrou em contato com o setor específico lá onde ficava a médica, ela já não trabalha mais lá. A unidade, às vezes, não tem jurídico. O hospital tem, todo hospital tem. Mas, às vezes, é um postinho de saúde, de repente, não tem um jurídico ali. E aí, como é que faz para você conseguir? A ouvidoria, de repente, está ineficiente, ineficaz. Não te atende, ou atende de forma evasiva, não resolve. Um caminho que eu te indico seria a Controladoria Geral da União. Você não precisa ir lá em Brasília, não. Ela fica lá. Não precisa ir lá, não. Pela internet, o que você faz? Você entra no Fala Brasil, tá? Lá você vai relatar tudo isso, vai pedir para a CGU entrar em contato com a unidade de saúde, tá? E aí você vai relatar, mas aí precisa ser, no caso, unidade de saúde pública, né? Mas mesmo que seja particular também, como o Ministério da Saúde, ele é público, você pode utilizar uma estratégia que eu vou te explicar agora, para qualquer unidade que é particular. Você pode solicitar que a CGU encaminhe, né, para o Ministério da Saúde, tá? E também para a unidade de saúde específica, lá onde você consultou, pegou o relatório, atestado, o laudo, seja lá o documento que for, a prescrição, a sua denúncia, reclamação, e não fique preocupado se você é denúncia, reclamação, porque isso é uma classificação interna, tanto faz se é denúncia, reclamação, o que interessa é ser resolvido de forma justa. Tá? Então, se é denúncia, reclamação, tanto faz. Aí a CGU classifica do jeito que quiser, lá. O que interessa é resolver, tá bom, resolveu, tá tudo certo. Então, aí você menciona, né, para destinar, ou seja, eu entrar em contato com o Ministério da Saúde e com a unidade de saúde por conta daquele erro médico, né, documental, daquilo que foi conversado, prescricional, no caso, prescricional, estou falando de prescrição médica, estou falando de prescricional, de prazo, de direito, estou falando de prescrição médica, de texto descrevendo um remédio que você tem que tomar com base em determinado diagnóstico. Aí você diz para a CGU entrar em contato. A CGU é rápida, né? E ela é eficaz. Eu já utilizei para diversas finalidades, educacionais, de saúde, ela é super prática. Ali você vai solicitar a retificação do documento, os ajustes, informações que você precisa obter. Você pode usar a lei de acesso à informação ali para você obter determinadas informações que de outras formas você não conseguiu, pode exigir documentos de outras formas que conseguiu, pode exigir determinadas, né, providências, né, de outras formas administrativas que não conseguiu. Isso antes de pensar em processo judicial, isso facilita. Talvez pela CGU você já consiga resolver, nem precisa processar. É até melhor. Assim como o PROCON é um intermediário, que se você não resolveu um assunto de relação de consumo, você acionou, talvez ali você já resolva, não precisa processar, e até melhor, para evitar dor de cabeça, a CGU resolve muitas questões também. Até de natureza de consumo também. O PROCON não é o único caminho para você seguir para resolver relações de consumo. CGU você pode enviar para o Ministério do Comércio, né, para o
para a Secretaria Nacional do Comércio, ela própria já também faz o mesmo papel com o PROCON Varia. Dá para resolver também. Eu até prefiro a CGU, porque a CGU é mais rápido que o PROCON. O PROCON, depois que vira processo administrativo, leva 4 meses para resolver alguma coisa. A CGU, em 30 dias, está resolvido já. Eu até prefiro a CGU. A CGU é mais prático, mais rápido, mas é um caminho, tá? Para obter documentos, informações, providências, né? Caso seja resolvido ali, pronto, está resolvido, não precisa processar. É até melhor. Mas se for necessário, acesso do caminho adequado. Consequências psicológicas e éticas da violência médica na perspectiva do paciente, da paciente e da sociedade. Aqui são discutidos os efeitos da violência médica para além do dano físico, evidenciando o sofrimento psíquico e o impacto na qualidade de vida do paciente e da paciente. Smith et al. 2022 apresentam meta-análises que apontam para altos índices de transtornos ansiosos e depressivos em vítimas de erros médicos, situação que demanda uma abordagem integrada entre saúde mental e direito. A bioética, como destacam Ferreira e Lima, 2023, oferece fundamentos para a reflexão sobre a dignidade e o respeito à autonomia do paciente, da paciente, ressaltando a necessidade de práticas clínicas responsáveis e transparentes. O direito constitucional brasileiro e internacional assegura a proteção da integridade física e mental, fundamentando a necessidade de reparação e prevenção, enquanto a jurisprudência confirma decisões que reconhecem o dano moral decorrente da violência médica. O quarto tópico intitula-se Case de sucesso na prevenção e reparação da violência médica, exemplos nacionais e internacionais. A análise de casos concretos revela que intervenções eficazes combinam ações jurídicas, educação continuada dos profissionais e políticas públicas integradas. No Brasil, destaca-se o programa de mediação de conflitos implantado em hospitais públicos, que reduziu significativamente os processos judiciais e melhorou a comunicação entre paciente e equipe médica. Internacionalmente, o sistema canadense de compensação por erro médico se destaca pela celeridade e transparência, servindo como modelo para aprimoramento dos sistemas jurídicos nacionais. Esses cases ilustram que a conjugação de instrumentos jurídicos e práticas éticas contribui para avanço significativo na proteção do paciente e da paciente e na promoção da justiça, conforme está com Silva, 2024, e Martin et al., 2023. São cases, né, nacionais e internacionais sobre erro médico. Agora, né, dado que essa videoaula está gravada, falando, né, novamente, direitos de saúde, responsabilização de equipe médica, né, apontando novamente, né, a questão que equipes médicas, por melhor que seja sua formação, não são perfeitas, não existe formação médica, eu vou usar um termo, completa, mas não no sentido daquela especialidade. Uma formação médica em que o profissional ele possa dar um parecer absoluto. Isso não existe. Não estou dizendo a formação em medicina, ela aborda todos os campos de direito, né? E as especialidades, residências médicas são focadas naquela especialidade. Então, a pessoa ela clinica, né, na residência médica, dentro de um hospital, naquela especialidade. Ela é formada, muito bem formada, trabalha com muitos casos de pacientes, né, avaliados e avaliados naquela especialidade médica, então ela sai bem formada naquela especialidade médica. Mas muitas avaliações diagnósticas, às vezes, demandam mais de uma especialidade. E se você vai consultar, vamos dizer, psiquiatria, mas para fazer uma avaliação que depende não só da psiquiatria, mas de neurologia, de outras avaliações, né, neuropsicologia, etc., aquele profissional, aquela profissional daquela especialidade, nunca que vai conseguir te dar um parecer completo, a menos que ele esteja integrado com uma equipe multidisciplinar e que tenha as demais especialidades necessárias para aquela avaliação diagnóstica. Como, por exemplo, diagnósticos diferenciais, altas habilidades por orientação, etc. Né? Então, é necessário que os profissionais de saúde, a equipe que avalia, que diagnostica, tenha um entendimento completo daquilo que é necessário para fazer avaliação, diagnóstico. E como ninguém sabe tudo, nenhum médico formado em todas as especialidades médicas, é necessário que tenha nessa equipe profissionais de todas as especialidades necessárias, seja da medicina, enfermagem, ou qualquer outra, para fazer a avaliação diagnóstica. Assim como na área de direito, um bacharel em direito, ele entende todos os ramos de direito, mas ele não é especialista em todos os ramos.
Ele pode ter aprendido todos na graduação. Mas se ele pega uma causa de elevada complexidade num campo que ele não domina, então ou ele vai precisar atuar junto com algum outro advogado, advogada que domina aquela especialidade, ou ele vai precisar se formar, fazer uma especialização naquela especialidade. Vai pegar um caso complexo em direito imobiliário, ele não entende muito, entende só o básico do direito imobiliário da graduação. Então, ou ele atua em conjunto com algum advogado, advogada especialista em direito imobiliário, ou ele cursa direito imobiliário para ficar especialista e então saber aquela especialidade. Não tem advogado, advogado que é especialista em todas as áreas do direito, assim como não tem médico, médico que seja especialista em todas as especialidades. Simples assim. Então, não existe essa formação completa nesse sentido, né, que o profissional da saúde ele possa emitir um parecer absoluto. Não existe parecer absoluto. E mesmo que seja especialista também, absoluto não existe nada. Ele pode cometer erro, ele pode, né, aquilo que ele mesmo, né, deu de parecer. Posteriormente, se ele for fazer uma mesma avaliação com aquele paciente, talvez ele tenha uma opinião diferente, talvez fatos novos, acontecimentos novos tenham sido apresentados, né, o que provoca necessariamente um parecer coerente com esses fatos novos, que vai ser diferente do parecer inicial. Então, tem muitas situações que podem acontecer.